Se a ansiedade ou medo está tirando a sua paz, vamos em frente. Vejamos, seu sentimento é de preocupação além do normal, sensação de angústia, medo, algumas vezes não consegue dormir, pode ter tremedeira, cansaço, uma dor que vem lá de dentro e meio que sem explicação. Veja esse vídeo até o final. Se sente que a sua vida está na escuridão e não sabe como sair, aqui vamos tentar te ajudar. Primeiro passo é você reconhecer que algo não está normal e precisa de ajuda. Esse reconhecimento mostra que você começa a lutar. Em uma linguagem mais simplista, o que pode ser um quadro de ansiedade. Ansiedade. Medo ou muito medo de algo que possa ou não acontecer. Ou seja, na sua mente você acredita que algo muito ruim pode acontecer. Esse sentimento traz muito sofrimento e angústia, mas na verdade pode não acontecer. Como se você vivenciasse um sofrimento por antecedência, mas não necessariamente vai acontecer. Vou citar exemplos. Você está empregado e acredita que a qualquer momento possa perder seu emprego. Esse sentimento de forma somatizada vai lhe trazer uma preocupação além do normal, por mais que essa possibilidade nem esteja sendo cogitada na empresa que você trabalha. Provavelmente você já viveu de forma direta ou indireta essa situação. Esse sentimento entrou no seu coração, pode até já ter passado alguma necessidade. Isso pode ser o gatilho que lhe causa essa dor. Outro exemplo. Você está saindo de casa, seu porto seguro, mas tem um medo muito grande de ser assaltado todas as vezes que sai de casa, devido à violência do dia a dia. Esse sentimento te domina. Você pode já ter vivenciado de forma direta ou indireta e esse sentimento entrou no seu coração. É mais forte que você achar que vai acontecer sempre. Esse pode ser seu gatilho e lhe faz sofrer de forma antecipada, mesmo que não aconteça e só passa quando se sentir em local seguro novamente. Outro exemplo. Em algum momento viveu de forma direta ou indireta um relacionamento tóxico, sem respeito, agressivo e isso lhe causou um trauma, absorveu a ponto de que todo relacionamento na sua cabeça vai acontecer a qualquer momento, por mais que atualmente viva um relacionamento sadio, ou não quis mais se relacionar com ninguém. Não podemos confundir ansiedade considerada normal com uma ansiedade patológica. Vejamos. Ansiedade normal. Você vai fazer uma entrevista de emprego, bate aquela ansiedade. Você vai lá e participa e após, passou esse sentimento e ficou tudo normal. Outro exemplo de uma ansiedade normal. Você vai ao médico e fica ansiosa por isso, após passar pela consulta, volta e tudo fica normal. Outro exemplo. Você vai viajar, fica ansiosa para que tudo ocorra bem e ao chegar no destino, tudo fica normal. Então somos seres humanos e cada indivíduo age de uma maneira, e tudo que tira a sua paz de forma exagerada, precisa ser investigado. Espero que até aqui eu tenha ajudado e passado um pouco mais de informações. Acredito que todo sentimento que gera muita ansiedade, é porque em algum momento da sua vida, você de forma direta ou indireta foi atingido por situações bem desagradáveis, constrangedoras e até humilhantes e isso lhe feriu profundamente por mais que já tenha passado muitos anos, e talvez você nem lembre mais. Após reconhecer que precisa de ajuda, e entender um pouco sobre a ansiedade, o próximo passo é procurar ajuda de profissionais de saúde, como médico sendo um psiquiatra ou neurologista, geralmente é quem trata essa patologia, ou um médico de sua confiança. Esse profissional vai lhe ajudar muito a descobrir o que realmente está acontecendo na sua vida. Abra sua história a este profissional, ele precisa identificar qual tipo de ansiedade você está sofrendo. Outro profissional de saúde que também deve lhe ajudar é um psicólogo, da mesma forma vai lhe ajudar, complementando com terapias, que no dia a dia vão fazer bastante diferença positiva no seu tratamento. Então, médicos e psicólogos são importantíssimos, pois sem a ajuda dele não há início de tratamento e sua recuperação ficará completamente comprometida. Antes de entrarmos nos tipos diferentes de ansiedade,
nas quais vai lhe trazer mais informações e conhecimento. O próximo passo é procurar atendimento médico e psicológico. Então vamos em frente. Seja profissionais em atendimento público ou particular, você deve o quanto antes procurar agendamento e iniciar a sua trajetória de vitória. Não importa quanto tempo leve para iniciar, pois devido à alta demanda a esses profissionais, o primeiro obstáculo será quanto tempo levará para você conseguir uma consulta, mas isso não pode de maneira nenhuma ser maior que a sua vontade de ter a sua vida normal de volta, certo? Após conseguir sua primeira consulta, se abra fale o máximo possível ou necessário conforme seu estado emocional no momento, mas entenda que esses profissionais foram preparados para lhe ajudar, então seja insistente na sua caminhada. Não permita que qualquer desencontro atrapalhe esse início de tratamento. Outra coisa, cada pessoa responde de uma forma, portanto, cada caso um caso, não compare seu quadro com outras pessoas, e geralmente são tratamentos de médio a longo prazo. Isso quem vai traçar uma estratégia é o médico responsável em lhe acompanhar. Até o próximo vídeo, falaremos sobre diferentes tipos de ansiedade mais comuns. Compartilhe, inscreva-se, dê like. Se está gostando, ajude o canal a crescer e a ajudar mais e mais pessoas.